Morar em outro país é um sonho para muita gente, mas na prática é bem diferente do que a gente imagina. Quando eu cheguei aqui na Espanha, eu também achava que ia ser só praia, tapas, passeios, mas descobri coisas incríveis e outras nem tanto assim. E é por isso que eu quero compartilhar com você a vida de uma brasileira aqui na Espanha e contando tudo que ninguém conta, mas que faz toda a diferença. Se você quer conhecer um pouquinho aqui da Espanha, se você está se preparando para vir para cá, o vídeo de hoje vai ser falando coisas que são proibidas aqui na Espanha e que no Brasil é normal. Então, espero que vocês gostem. Não deixe de deixar o seu like, de compartilhar, para a gente estar chegando aqui nos nossos objetivos. Vamos lá? Esses dias eu venho me deparado com vários canais novos, porque tem muita gente chegando aqui na Espanha devido a algumas reformas que foram feitas no dia 20 de maio. Fizeram algumas reformas de alguns arraigos para poder facilitar a entrada de muita gente aqui na Espanha. Porém, tem muita gente abrindo canais para registrar, né, a sua vida aqui de imigrante, suas conquistas, seus problemas e tudo isso, e começa a compartilhar tudo. Só que eu vejo muitas pessoas dando informações erradas. E por isso eu quero aqui fazer esse vídeo com uma forma assim de alertar. Claro que eu não sei de tudo, mas eu tento me informar, porque nós estamos em outro país, nós temos que nos adaptar à cultura, às tradições, né, ao ambiente. Então, como nós estamos aqui, nós temos que nos comportar para dar também um bom exemplo para o nosso país, que é o Brasil. A primeira coisa que eu vi foi pessoas gravando em hospitais. Aqui na Espanha, gravar em hospitais, centros de saúde, escola, é proibido filmar pacientes ou funcionários sem autorização. Aqui tem uma lei de proteção de dados e privacidade, né? Que é uma lei europeia que garante que nenhuma pessoa seja filmada sem consentimento explícito. Aqui tem o direito à intimidade em hospitais, clínicas e escolas. E é ainda mais sério, pois envolve pacientes e situações delicadas. Então, assim, quando você entra no hospital, se você buscar nas paredes, sempre tem cartazes explicando, né, coisas. E uma delas sempre você vai encontrar, eu vou deixar aqui que eu encontrei na internet, é um cartaz que fala que é proibido a filmagem e tirar foto. O outro dia eu vi o vídeo, né, de uma moça, ela gravando no hospital, mostrando a cara das pessoas, e eu até comentei no canal dela, né, com forma de uma dica, até falei pra ela, eu vou comentar aqui, com forma de uma dica, e a pessoa me bloqueou, porque eu tenho essas situações sempre de eu tentar ajudar e a pessoa me bloquear. Até vi o comentário de outra pessoa também que mora aqui, que falou praticamente a mesma coisa que eu falei, e a pessoa bloqueou simplesmente, só deixou os comentários parabenizando e tudo isso. Então, assim, lá nesse cartaz que está aqui, fala que é bajo sanción. O que significa isso? Bajo sanción significa que você pode levar uma multa. E caso a situação seja um pouco mais grave, você pode ter problema com a justiça. A maioria das pessoas que estão vindo aqui para a Espanha estão vindo para buscar uma oportunidade. Muitas delas vêm sem a documentação e depois aplica, né, para os vistos que tem. E quando você vai solicitar a documentação, precisa ali os requisitos e você tem que estar com tudo certinho, principalmente os antecedentes criminais do Brasil e daqui da Espanha. E aí, se você tiver problemas com seus antecedentes criminais, você pode ter um problema sério na hora de você tirar sua documentação. Então, tome cuidado no período que você estiver aqui sem a documentação, para você não ter nenhum problema, porque senão depois, quando você for tirar sua documentação, você pode ter um problema sério e não conseguir tirar. Os canais é para poder ajudar, né, com as experiências, como eu falei para vocês. Eu sou casada com espanhol, mas eu não sei de tudo. Eu vou aprendendo na medida do possível. Bem, é lógico, né, que a gente vai chegar no país dos outros e a gente vai ter que se comportar. Então, fica a dica aí. A outra situação é que gravar em locais públicos não tem problema. Você pode gravar em locais públicos, caso saia uma pessoa, ela tá de uma forma secundária. Então, nesse caso, não é proibido. Porém, o ideal é difuminar, se aparecer, né, a cara da pessoa, difuminar a cara da pessoa para que ela não saia na sua filmagem, porque você não tem autorização. Mas nesse caso aí, não tem nenhum problema. Outra coisa que é proibido aqui é os famosos botellón. O que significa isso? O botellone que são pessoas que às vezes vão para festas, as festas fecham em determinados horários, elas saem, querem continuar bebendo, e aqui nas cidades grandes tem bastante conveniência, né, que abre pela noite. Então a pessoa vai na conveniência, compra bebidas alcoólicas, vai para um parque ou para um descampado, que é um terreno, e fica ali bebendo até altas horas, fazendo barulho. Isso, se chamar a polícia,
pode ter um problema, porque aqui na Espanha é proibido beber na rua. Você só pode beber em bares autorizados ou em festas autorizadas, mas na rua é proibido. No Brasil, você abrir uma latinha de cerveja na rua ou na praia não tem problema, aqui sim. Então, fica a dica. Aqui na Espanha é obrigatório que todos os passageiros que estejam no carro usem o cinto. Se caso a polícia parar e os de trás não tiver com o cinto, pode gerar uma multa. Levar a criança sem a cadeirinha no carro também é proibido. A criança, se ela tiver menos de 135 centímetros, é proibido. Porém, se ela tiver mais de 135 centímetros, aí já não tem problema, dependente da idade, né? Porque tem crianças que são pequenas e têm uma idade, mas são pequenas. Então, nesse caso aí, vai ser independente da idade, né? No caso, tem que ser o tamanho, até 135 centímetros. Aqui na Espanha é proibido fumar em locais públicos, principalmente em hospitais, escolas, parques infantis e alguns bares, né? Faz muitos anos que fizeram uma lei. E aí, alguns bares teve que fazer reformas, né? Lugares para fumantes e para não fumantes. Porém, depois essa lei, ela deu uma relaxada. E aí o pessoal começou a fumar na parte de fora. Então, a maioria aqui dos bares, cafeterias, restaurantes vai ter uma terraça fora, que é umas mesas que eles colocam fora. Há pessoas que são fumantes, né? Ficar do lado de fora, fumar e tomar ali seu café, comer o seu lanche. Então, do lado de fora não tem problema, mas dentro dos locais sim. Outra coisa que no Brasil é normal, vender comida. No Brasil, quando a gente precisa de uma renda extra, muitas vezes a gente faz brigadeiro, faz coxinha para vender na rua. Aqui é extremamente proibido sem autorização. Aqui a venda ambulante na rua é proibida. Então, por exemplo, você precisa de uma licença. Eu não sei dizer se você tem que pedir na prefeitura, essa parte aí eu tenho que pesquisar direitinho, mas você precisa de uma licença porque é proibido vender algo na rua. Quando você vai trabalhar em restaurantes, muitas vezes eles pedem para você o carnê de manipulador de alimentos, que você tem que saber ali como manipular o alimento para que a pessoa que coma não tenha nenhum problema, né, de se intoxicar. Então, assim, eu tô vendo muita gente nas redes sociais, principalmente no Facebook, oferecendo comidas que são feitas em casas, e isso pode gerar um problema, mesmo que sejam chefes, mas se a pessoa não tem o carnê de manipulador de alimentos, não tem a empresa aberta do autônomos, que isso é outra coisa que é bem complicado aqui, porque se paga caro, e às vezes você não tem um retorno do que você paga. Então, até tem um vídeo de um rapaz que eu vi que ele falou que ser autônomo na Espanha é bem difícil. Como eu falo pra vocês, se vocês estão vindo aqui pra tirar a documentação depois, qualquer manchinha que tiver no seu histórico que prejudique você a finalizar a sua documentação logo, vai ser complicado. Então, pesquise direitinho. A gente tem que se adaptar ao país dos outros. Isso não é uma chamada de atenção, é somente hoje em dia as informações elas estão na internet, mas muitas pessoas têm preguiça de buscar. Então, assim, quando a gente vai para outro país, a gente tem que se comportar, porque nós temos que nos adaptar ao país, não o país adaptar a nós, né? Porque nós somos estrangeiros. Eu sou casada com espanhol, mas eu aqui continuo sendo uma estrangeira, por mais que eu já tenha me adaptado, por mais que eu fale o espanhol muito bem. Porém, eu aqui continuo sendo uma estrangeira, então temos que nos adaptar. Aqui na Espanha, uma das coisas que funciona bem é a faixa de pedestre. Você coloca o pé na faixa de pedestre, os carros param. Independente da velocidade que tiver, quando vê uma pessoa colocando, eles são obrigatórios a parar. No Brasil, eu já vi muitas pessoas serem atropeladas, né, na faixa de pedestre, porque as pessoas acabam não respeitando. Mas aqui é obrigatório. Caso você chegue a atropelar alguém, você pode ter um problema muito sério. Então, tome cuidado. Música alta em casa ou na rua à noite. Aqui tem um limite de horário, até a partir das 10 da noite não pode ter barulho, porque muitas pessoas trabalham e no dia seguinte, né, precisa acordar cedo, então elas precisam descansar durante a noite. Então, caso você faça festa a partir das 10 da noite, faça barulho ou escute música alta, tanto em casa como na rua, os vizinhos eles podem chamar a polícia, e aqui eles chamam. Então, tome cuidado, porque na pandemia eu saí pra dar um passeio com o John, ele foi na farmácia, eu ia passear a Pete, e só da gente sair junto, tinha pessoas olhando pelo balcão
viu a gente andando na rua e chamou a polícia. A polícia apareceu, parecia um cenário de filme. Então tome cuidado. Jogar lixo fora do lugar. Aqui normalmente o pessoal recicla, então tem os containers na rua, onde tem cada container especificado que tipo de lixo você deve jogar, e tem o container que é para você jogar tudo, né? Tem os que cada um está especificado e tem o geral que muita gente não recicla e joga ali. Então assim, não pode jogar lixo na rua ou em terrenos baldios. Caso eles peguem, você pode ter uma multa grande, né? Eu não sei falar para vocês a quantidade de quanto seria, porque cada comunidade autônoma acaba sendo um valor diferente, porque a administração é diferente. Se jogar lixo na rua e eles consigam ter as provas ali de que você jogou, você pode ter um problema sério. Então, se você quer ter aqui uma vida correta, faça tudo direitinho para você ter uma boa experiência. A Espanha é um país muito bonito, muito acolhedor, tem muitas pessoas legais, mas também você vai encontrar muitas pessoas difíceis. Porém, é um país que você consegue desenvolver, você consegue crescer, e você tem uma qualidade de vida muito boa. Então, se você tá vindo para cá, passe pelo processo, siga as instruções, né? Não vá tentando buscar caminhos extras. As regras aqui funcionam, e para estrangeiro a gente tem também que honrar o nosso país. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse vídeo não é para denegrir a imagem de ninguém, não é para chamar a atenção de ninguém, somente que tá vindo muita gente para cá. Nós todos buscamos uma oportunidade. E quanto mais a gente se comportar, a gente se adaptar no país, nós vamos ter uma experiência maravilhosa, né? A Espanha é muito boa para se viver, tem uma qualidade de vida excelente, você não fica rico, porém, você consegue viver uma vida tranquila, uma vida que você consegue ter muitas experiências, né? Muitas boas, outras nem tão boas assim, porque a vida não é perfeita, mas você consegue viver bem. Então, espero que as minhas dicas tenham sido de boas informações, que as pessoas não se ofendam e siga a regra, porque tudo na vida tem que seguir a regra. Se você não segue a regra, você se perde, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.